Olá, amigos do canal, estamos de volta para mais um vídeo. Desta vez vamos falar de um relato na carreira do grande Raul Santos Seixas. Raul Seixas, o pai do rock brasileiro. Mas antes, gostaria de pedir a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal. Só está faltando agora 41 integrantes inscritos para a gente chegar à marca dos 1000 inscritos. Vai lá, se inscreve, compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo dos amigos, não custa nada para você, né? E vai ajudar muita gente. Dá um likezinho, taca o dedo, aperta naquele joinha e faz um comentário aí sobre o vídeo. Isso tudo ajuda o nosso canal a crescer. Bem, amigos, no ano de 1973, Raul Seixas fundou, ou quis fundar com Paulo Coelho, a Sociedade Alternativa. Eles ganharam um terreno ali ao lado de Minas Gerais e lá iam construir uma cidade. Era uma cidade onde tudo podia, onde era tudo o contrário do que as coisas convencionais mandavam, né? Lá o policial ia ser o contrário do policial real, o pastor ia ser o contrário do pastor real, tudo ao contrário, né? Uma cidade onde não tinha leis, onde as leis eram as pessoas, né? Logicamente que o regime militar não aceitou essa cidade do Raul Seixas, né? E deu-lhe uma busca no seu apartamento. Acho que ainda foram presos, o Paulo Coelho foi preso. Dizem que o Paulo Coelho delatou o Raul Seixas. Até hoje tem um disse-me-disse sobre essa história, né? Mas aí eles foram morar nos Estados Unidos, foram aconselhados a se retirar do país, né? E os dois foram morar em Nova York com as suas respectivas mulheres. Raul Seixas falava perfeitamente o inglês desde os 10 anos de idade. Ele morava vizinho ao consulado americano, fez amizade com os filhos dos cônsuls e logo, inteligentíssimo, ele aprendeu a falar inglês, inclusive com sotaque americano. Era realmente um cara incrível. E lá ele se deu muito bem porque falava inglês e ele gostava muito do americano, do rock, gostava do Elvis, né? Era fã do Elvis. E aí lá ele, segundo ele teve um encontro com John Lennon. Passou 3 dias no apartamento do John Lennon, onde eles bateram muito papo, falaram sobre os grandes vultos brasileiros, né? O John Lennon se interessou a saber quem eram os grandes vultos brasileiros. Mas essa história, quem vai contar é ele mesmo, o Raul, para você, numa entrevista que ele deu depois de retornar ao Brasil. Aí você vai analisar se isso é verdade. Muita gente diz que o Raul Seixas era um grande ator e criador de histórias, né? Fala-se que era só marketing pessoal e que ele nunca esteve com John Lennon. O próprio Paulo Coelho acho que desmentiu essa história. Então nós vamos assistir o vídeo e você vai comentar aí se você acha que o Raul Seixas está com conversa fiada, lero, mentira, ou se realmente o Raul convence nesse vídeo de que ele realmente esteve com o grande John Lennon dos Beatles. Assista o vídeo e comente. Ok. Rodando? Bom, a pergunta é se o sonho acabou ou não acabou. Bom, eu conheci o John em Nova York. Bom, o negócio é saber se o sonho acabou ou não acabou. Bem, eu conheci o John em Nova York em 1974, na época da Sociedade Alternativa, quando eu fui expulso do Brasil, ordem de prisão do Primeiro Exército, na época do Geisel. Expulso não, eu fui convidado a sair do país. E fiquei lá 1 ano em Nova York. E nós já tínhamos nos correspondido, assim, em termos ideológicos, né? E eu fui ao apartamento dele, porque nessa época ele estava separado da Yoko Ono, e ela estava morando no Dakota, e ele num apartamento alugado, um apartamento grande. E conversamos muito sobre as alternativas concretas que estavam existindo na época. Eu estava empolgado com a Sociedade Alternativa, estava começando, tinham me dado um terreno, uma sociedade esotérica a qual eu pertencia, me deu um terreno para eu construir uma espécie de uma cidade, anti-cidade, em Minas Gerais. E eu reportei isso a ele, na primeira entrevista que eu tive com ele, no apartamento dele,
E ele ficou muito empolgado, até se mostrou com vontade de ajudar e tudo. E passamos 3 dias conversando sobre as pessoas importantes, as pessoas que moveram o planeta, os malucos de belezas, como Jesus Cristo, não importando o critério de bem nem mal, Nero, Aristóteles, Freud, as pessoas anarquistas como Proudhon. E foi um papo que não se tocou em música, é engraçado. Muita vontade eu tive, né, de perguntar como é aquele acorde daquela música. Não se falou em música, a música serviu apenas como veículo. Para ele foi fantástico, foi um veículo que levou a ideologia. E aqui no Brasil me foi podado. E isso estimulou ele, porque ele é um cara muito vivo, aceso, elétrico. Estava com o cabelo para trás, todo penteado assim, a la Mandrake. E com um botão na lapela de Patibune, com um sapato branco, que ele adora rock, né? Mas um cara muito inteligente, muito coração. Se espiritualizou muito depois que eu voltei nos Estados Unidos a última vez, ele já estava no Japão. Já chegou assim a um nível espiritual de um maluco beleza, sabe? Aí houve aquela coisa terrível que acontece com aquela, como eu digo naquela música que eu fiz praticamente para ele e Tancredo Neves. Mamãe, não quero ser prefeito, quer dizer, eu não quero ser líder, pessoa pública, que eu posso ser, alguém pode querer me assassinar. E os Estados Unidos assassinou John Lennon. Eu creio, em minha opinião, que não foi, pelo que ele me conversou, não foi um mero maluco que deu um tiro nele. Foi uma coisa contratada. Esse cara hoje deve estar solto, bem pago, sei lá, foi numa clínica psiquiátrica, né? E as sociedades alternativas, naquele tempo, estavam fervendo mesmo. Ele estava com o Sete de Chicago, com a Angela Davis. E um inglês, um estrangeiro dentro dos Estados Unidos, eles não permitem. Sabe como é? Uma barra pesadíssima. E acabou nisso. Mas a semente foi plantada, pelo menos nos Estados Unidos a coisa se propaga em termos de planeta Terra, né? No Brasil é 1% da população que compra disco, que é o veículo que leva nossas mensagens. Mas lá a semente foi plantada e o sonho vai continuar para sempre, porque o sonho é o sonho da humanidade inteira, que sempre foi a liberdade, a paz. Por incrível que pareça, sem o chavão hippie, o amor, mas o amor mesmo. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.